O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Que o Senhor, neste momento, acenda a luz do silêncio. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Qual é a luz que você neste momento deseja que o Senhor acenda? Ou quais são as luzes que você está precisando neste momento? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Que o Senhor acenda a luz da esperança, a luz da alegria, a luz do perdão. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Que o Senhor acenda a luz da saúde, da paciência, a luz da esperança para Cleidinaldo Pereira da Silva, Tereza Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maruli Solange Oliveira, Joane Lucivânia, Seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca. Que o Senhor acenda a luz da saúde, da cura, para Maria de Lourdes Feitosa Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Robério Raimundo, Joaquim Siqueira, Jorge Cristina, Francimado Pedro Raimundo, Edith Soares, Maria Rosa, Iranilde, Edith, Hugo Costa e Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília e Pedro Miguel. Que o Senhor acenda a luz também da paciência, da coragem, de todos os cuidadores e cuidadoras, e também dos nossos idosos e idosas, das pessoas que se encontram doentes nos hospitais e em suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu que Jesus se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou: Eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba, e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. João Batista veio
com uma missão muito importante: preparar, abrir o caminho para Jesus. Por isso, João Batista reconheceu Jesus por causa do grande sinal, o Espírito Santo, que desceu do céu em forma de uma pomba. Por isso, ele vai apontar Jesus com tanta convicção. Ele vai dizer e apontar Jesus com muita convicção. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista já tinha ou já estava terminando a sua missão. Agora o espaço está aberto para Jesus. E João Batista aos poucos vai desaparecendo. Ele veio com uma missão e cumpriu a sua missão. Veja que o texto, João vai dizendo, eu não conhecia. E ele vai dizer isso umas 2 vezes, eu não conhecia. Porém, aquele que me enviou para batizar com água, que é Deus, foi ele quem disse, ele deu o sinal. Ele disse, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Portanto, João Batista batizava com a água, mas Jesus batizava e batiza com o Espírito Santo. E é interessante, dá para a gente perceber através do texto a alegria, a felicidade de João, sobretudo quando ele diz, eu vi e dou testemunho. Ou seja, ele fez a experiência. Por isso, ele pode falar de Jesus com convicção. Ele pode testemunhar. Ele pode testemunhar Jesus com convicção. Meu irmão e minha irmã, essa também deve ser a nossa missão, de ajudar as pessoas a experimentar Jesus, a fazer essa experiência. Essa é a nossa missão, de apontar com convicção o Cordeiro de Deus, aquele que veio salvar a humanidade, aquele que tira todo o pecado do mundo. João Batista cumpriu a sua missão. Ele ajudou as pessoas a reconhecer Jesus. Claro que na sua época nem todo mundo quis reconhecer Jesus. Nem todo mundo aceitou Jesus como Messias, nós sabemos disso. Sobretudo os mais sabidos, os mais inteligentes. Sobretudo aqueles que queriam o poder para si, que não tinham coragem de compartilhar a vida. Esses não aceitaram Jesus, mas os pobres, os excluídos, aqueles que se abriram à ação do Espírito Santo, reconheceram Jesus como Mestre e Senhor. O interessante é que João fez a sua parte. Ele anunciou a chegada do Messias. Como disse, né, o Evangelho desses dias, ele aplanou os caminhos do Senhor. Ele abriu os caminhos do Senhor. Ele converteu muitas pessoas. Ele batizava com água para que as pessoas se convertessem e acreditassem naquele que já estava no meio deles. Aquele que desde o princípio já existia. Desde o princípio já existia. E que agora estava ali no meio deles, mas que eles não o reconheciam. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus continua, né, no nosso meio e muitas vezes a gente também não reconhece. E quantas vezes a gente precisou de pessoas, né, para falar dele, para falar dele não só com palavras, mas também com gestos, com atitudes. E hoje nós somos convidados a sermos como João Batista, apontar o Cordeiro de Deus para todas as pessoas, apontar a luz, dizer para muita gente que vive nas trevas que Jesus é a luz,
e que nós precisamos dessa luz e que todos precisam desta luz para continuar caminhando aqui na Terra, né? Para continuar a caminhada, né, na luz e não nas trevas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse início de ano de 2023, nós temos essa missão, a missão de apontar com gestos e atitudes o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que dá sentido à vida, o Cordeiro de Deus que é luz, que é caminho, que é verdade. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos ajuda a entender os sinais de Deus. Assim como ele apontou, né, Deus disse, deu o sinal para João, Deus também continua dando, né, um sinal para nós, para que a gente reconheça Jesus. E reconhecer Jesus é reconhecer no pobre, nas pessoas, nas pessoas da nossa família, na comunidade, aonde quer que estejamos, com certeza Deus está presente através do seu Filho Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas.